Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Agora é a resolução completa da prova da Unesp de 2020, as questões de física. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo porque a gente vai resolver esta prova toda. A primeira questão, que vai ser a de número 76 desta prova, diz que o gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçada, em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Considerando que, em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas, este ciclo aqui, e manteve o ritmo de seu nado constante, o número de braçadas completas, então ele quer saber quantas braçadas completas foram dadas por ele, e isso foi em torno de quanto? A ideia é a gente saber que o ciclo, vai ter uma certa distância, mas a distância total percorrida vai ser de 36 metros. Veja que um ciclo de braçada corresponde a 1 segundo, é aquele movimento da braçada do peito. E a gente vai, em cima disso, saber qual é a distância que ele percorre neste ciclo. Uma propriedade que a gente vai usar é a do gráfico da velocidade versus tempo. O gráfico de velocidade versus tempo possui uma área que nos dá a distância, o deslocamento que foi feito. E é isso que nós vamos calcular agora. Nossa primeira conta vai ser a área abaixo desta parte do gráfico, área entre aspas, porque a unidade não vai ser de área, certo? Mas a gente calcula aqui a área desta figura geométrica, que vai ser base maior mais base menor, a soma das duas bases do trapézio, vezes a altura, 1,8 dividido por 2. O resultado disso é igual a 0,9. Agora nós vamos ver essa segunda etapa da braçada, que também tem uma área para a gente calcular. Vem comigo. Na primeira etapa da braçada, nós vimos que deu 0,9 a área. Na segunda etapa, 0,54. A área total sob este gráfico dá 1,44, o que vai corresponder à distância percorrida de 1,44 metros. Isso quer dizer que em um ciclo de braçada, eu vou chamar de uma braçada, você vai ter 1,44 metros de distância percorrida aqui, se ele está em linha reta, tudo bem? Mas nesses 36 metros, quantas braçadas ele vai dar? A gente pode resolver isso fazendo uma regra de 3 simples. Se uma braçada é 1,44 metros, n braçadas vão me dar os 36 metros do trecho total. Se você dividir 36 por 1,44, vai dar o resultado de 25 braçadas e a opção correta a de avião. Este é um tema muito recorrente em provas de cinemática, onde você precisa saber que a área sob o gráfico da velocidade em função do tempo vai te fornecer a distância, o deslocamento. Vamos para a próxima. Essa questão de número 77 é uma questão de história da física, que diz o seguinte: para completar minha obra, restava uma última tarefa, encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele leva para completar sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei t² sobre d³ e funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início, pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga o cosmo e a mente, que demonstra toda a criação, que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. Isso é uma citação que foi feita no livro do Marcelo Gleiser. Por isso aqui, apud. Agora, quem citou isso daí?
Aliás, quem foi o autor desta citação? Essa é a pergunta que vai resolver o problema. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador. Que pensador foi esse? O que ele chama aqui de D, de distância do planeta ao Sol, é o raio médio da órbita. Então acredite, trata-se da terceira lei de Kepler. Então nós estamos diante de uma citação do livro de Kepler. Mas vamos lá. O que a gente sabe a respeito do nosso querido Kepler? Ele viveu na Europa depois do Isaac Newton? Opa, peraí. Newton, estudando Kepler, reformulou a gravitação com a sua lei da gravitação universal. Então o A não pode ser. Então vamos lá. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina? Calma aí. Este cientista aqui, Kepler, ele buscou de maneira racional e metódica, por meio do heliocentrismo. Veja que havia uma guerra contra a igreja nesse sentido, entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Esses dois, eram uma dicotomia cruel quando se tratava da igreja. C de casa, viveu no fim da era medieval e no início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, e isso facilitou os trabalhos? Não, quando a fé triunfa sobre a razão, isso dificulta o trabalho do cientista. O cientista, mesmo aqui, tendo falado que demonstra que toda a criação provém de Deus, ele utilizou metodologia científica. Havia conflitos entre a fé e a razão na época em que esse cientista trabalhou, mas o trabalho dele foi baseado nas observações feitas. Então vamos lá. Letra D de dado. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos que culminaram na Contra-Reforma, opondo-se ao modelo heliocêntrico. Peraí, ele não está se opondo ao modelo heliocêntrico. Pelo contrário, ele está propondo que a gente vai ter os planetas girando em torno do Sol. Então, vamos lá. E de elefante deve ser, eu espero, a nossa opção correta. Ele viveu no período do Renascimento científico, opa, muito bom, e que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte, que era o mais simples de observar. 3 leis, as 3 leis de Kepler. Por essa razão, a gente marca como correto a opção E de elefante. Vamos para a próxima. Agora, um problema de conservação de energia mecânica. Olha só, a figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas. Ótimo, ele buscou uma relação numérica entre as coordenadas, de tal maneira que aqui a gente encontra que o valor de y é igual ao cosseno de x. Tudo bem que y está em metros e x também está em metros. Dimensionalmente, esta expressão não é muito feliz, mas ele quis colocar em relação aos valores, certo? Desconsiderando as unidades. Então, é só para dizer que isso aqui é uma cossenoide, perfeito? Bom, nessa montanha-russa, um carrinho trafega por um segmento horizontal com velocidade constante de 4 metros por segundo, até que cai aqui no fosso.
Considerando a gravidade 10, então a gente tem aqui uma velocidade de 4 metros por segundo, uma gravidade 10, e a raiz quadrada de 2 aqui se diz que é 1,4, desprezando o atrito. Quando o atrito é desprezado, a gente pode aqui dizer que a energia mecânica vai se conservar, né? Tanto o atrito quanto a resistência do ar. A velocidade desse carrinho, quando passar pela posição de coordenada 5π sobre 4 metros, será. Nosso grande desafio vai ser pensar, quando x for igual a 5π sobre 4, qual será a coordenada y? A gente vai utilizar aquela expressão. Então vem comigo. O valor de y, então aqui, ó, vamos escrever. Para x igual a 5π sobre 4, vou desconsiderar a unidade, a gente vai encontrar que o valor de y vai ser igual ao cosseno de 5π sobre 4. Mas, Douglas, onde é que está isso no ciclo trigonométrico? O que é 5π sobre 4? Vamos pensar aqui no nosso querido ciclo trigonométrico. Olha aqui. A gente tem aqui o eixo do cosseno, aqui o eixo do seno. Vamos agora atrás dos ângulos. Este ângulo bem aqui é o famoso 0 graus, ou 0 radianos. Aqui em cima é o π sobre 2, e chegando bem aqui, nós temos π. Observe que aqui nós temos π sobre 4, que é a metade do π sobre 2. Então, aqui, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, observe que aqui a gente está indo de π sobre 4 em π sobre 4. Como é cosseno? Interessante aqui a nossa história. Qual é o cosseno de 5π sobre 4? O valor deste cosseno bem aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2, porque a gente está indo de 45 em 45 graus. Então, você precisa saber trigonometria para encontrar a resposta para isso. Então, a posição dele, y, vai ser igual a, vamos colocar esse valor, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas o problema nos disse que a raiz de 2 é 1,4. Então, isso aqui vai ficar com menos 1,4 sobre 2, ou menos 0,7. Agora nós vamos colocar a unidade. A unidade que nós vamos colocar aqui para o y vai ser que o y vale menos 0,7 metros. Você deve lembrar do princípio da conservação da energia mecânica agora. Vem comigo. Observe aqui em cima que a conservação da energia mecânica me diz que a cinética mais a potencial gravitacional vão ser constantes. Cinética é mv² sobre 2. Potencial é mgh. Mas você fala, Douglas, ao invés de usar h, você está usando y? Estou, porque o eixo y está correspondendo à nossa altura h. Agora, cuidado, que o nosso y ele pode ser positivo ou pode ser também negativo. Ele fica oscilando entre mais 1 e menos 1. E estes sinais devem aparecer aqui na nossa resolução. Então, mv² sobre 2 mais mgh no início vai ser igual a mv² sobre 2 mais mgh no fim. E o h a gente trocou por y. Como tem m em todos os termos, a gente pode colocar em evidência e cancelar. Tendo feito isso, agora nós colocamos os valores que foram fornecidos no enunciado. Vem aqui comigo agora para a gente terminar o problema. Velocidade inicial 4. A gente vê que a gravidade é 10 e a altura inicial era 1,
né? Depois, a velocidade final nós não sabemos, mas a gente sabe que o y final é menos 0,7. Fiz a substituição aqui. Aí 4 ao quadrado são 16 e 10 vezes menos 0,7 dá menos 7. Passando aqui, aliás, multiplicando toda essa expressão por 2, fica 16, 20, VF ao quadrado e aqui 14. Passando o 14 para o outro lado, 16 mais 14 são 30. 30 com 20, 50. Então, a nossa velocidade final ao quadrado vai valer 50. Qual é a raiz quadrada de 50? É muito próximo de 7. Por que 7? 7 ao quadrado, você já deve ter percebido que dá 49. Por isso, a nossa opção correta neste caso é a opção E de elefante. Observe que este problema deu um pouco mais de conta para fazer na hora da prova, mas você tenha a certeza de que é dor de cabeça para todos os candidatos. Muitas vezes a gente pensa, poxa, só eu fui mal. Relaxa. Se foi difícil para você, foi difícil para todo mundo. Tenha confiança no trabalho que você fez nesse ano. Vamos agora para a próxima questão, vem comigo. Em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada a uma certa altura h da superfície. Considerando que nessa atividade as dimensões das imagens fotografadas seriam 5.000 vezes menores do que as dimensões reais na superfície terrestre, e que as imagens dos objetos fotografados se formavam a 20 centímetros da lente. Então, ó, as imagens estão a 20 centímetros da lente. Qual é o valor da altura h? Observe, o nosso h é o nosso P. E este 20 centímetros é o P'. Vamos fazer um desenho. Observe aqui que eu coloquei nosso desenho de câmera um pouco melhor aqui, mais tranquilo. Eu coloquei um lápis porque tenho preguiça de ficar desenhando o chão. É feio desenhar chão, mas bonito colocar um lápis aqui. Se você colocar um lápis com tamanho X aqui no solo, vai acontecer de lá no fundo da câmera fotográfica se formar uma imagem 5.000 vezes menor. Ok? Foi o que disse ali. Por outro lado, a distância da lente até o filme, né, até a tela de fotossensível, o famoso CCD, vai ser de 20 centímetros, que eu coloquei aqui 0,2 metros, é a distância da imagem até a lente da câmera. Observe que você consegue resolver esse problema com uma semelhança de triângulos. Se a gente for fazer a semelhança, a gente vai dizer o seguinte, que h está para x, então h está para x, assim como 0,2 metros está para x sobre 5.000. A gente vem aqui, cancela x com x. Este 5.000 vai subir multiplicando, porque aqui embaixo ele está dividindo. Então, nós vamos terminar nossa conta fazendo 5.000 vezes 0,2. Isso dá, acredite, 1.000. Então, vamos fazer aqui o seguinte, deixe-me deixar mais bonito, vamos escrever aqui que o nosso h, então, vai ser igual a 0,2 metros vezes 5.000, o que resulta numa altura de 1.000 metros. E aí você marca D de dado. Tem outra forma de você fazer isso? Tem. As pessoas gostam muito de dizer, olha, a altura da imagem vai ser igual a altura do objeto dividido por 5.000. E colocar
Aqui é que é o cuidado. O sinal de menos é importante porque a imagem está invertida. Para que você consiga ter uma câmera fazendo a projeção da imagem, fotografando, ela precisa de imagens reais. E imagens reais são invertidas aqui na câmera. Por isso, essa preocupação. Mas você pode dizer que a altura da imagem dividido pela altura do objeto é igual a menos P' sobre P. É a equação do aumento linear transversal. Se você está fazendo isso daí, você vai poder escrever que a altura da imagem, observe aqui, ó, o I dividido por O vai ser igual a menos 1 sobre 5.000. Acabou o espaço aqui, não foi? Então a gente vem e traz para cá. Pronto, para ficar melhor de trabalhar. Então, se você for fazer essa divisão, vai dar menos 1 sobre 5.000. Você traz então para cá, que isto é igual a menos 1 sobre 5.000. Lembre-se de que o valor do teu P' é 20 centímetros, então menos 0,2 metros dividido por P é igual a menos 1 sobre 5.000. Fazendo aqui o produto, você encontra também que o P seria igual a 1.000 metros. Estes 1.000 metros são o nosso H. Então, você pode resolver este problema utilizando a regra de 3, aqui a semelhança de triângulos, ou usando as equações das lentes. Vamos para a próxima? Vem comigo. A sensibilidade visual dos humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro de radiação eletromagnética com comprimentos entre 380 e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro visível. Estão aqui. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por essa expressão, opa, legal. Em São Paulo, as provas gostam de fornecer as equações, a Unicamp é uma delas. E é igual a HF, onde H é igual, está aqui, a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, e a velocidade da luz é esta daqui. E que um nanômetro ou um nanômetro são 10 a menos 9 metros. A cor da luz cujos fótons carregam esta energia é qual? Bem bacana. Agora vamos lá. Que outra expressão não foi fornecida aqui, ó? Então, onde a velocidade da luz é igual a hf. É assim que a gente encontra o nosso lambda. Então, nós vamos usar essa aqui que foi dada e essa aqui que você deve utilizar. Lembra que V é igual a lambda F? Só que a nossa onda é a luz, que tem a tal da velocidade c. Então, vamos aqui. Eu vou isolar o valor de lambda. Se você for isolar o valor de lambda, lambda é igual a c sobre f. Agora, na primeira expressão, aqui nós isolamos primeiro o lambda. Agora nós vamos isolar o f. Então vamos lá. C sobre. Quem é o f? É o E sobre H. Então vou colocar bem aqui. E dividido pelo H. Agora nós vamos fazer aquela mágica. Repete o primeiro, C, e multiplica pelo inverso do segundo. H sobre E. Olha que sensacional! Se a gente fizer isto, a gente vai poder calcular o tal do valor de lambda. Mas Douglas, e aí? É substituição para fazer conta. Então vamos fazer a nossa substituição aqui. Lambda
vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava vezes 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 dividido pela energia que ele forneceu, ó. Esta energia vale 3,96 vezes 10 a menos 19. Você vai ter de suar para fazer essa conta. Eu, como sou preguiçoso, vou usar uma calculadora. Vou colocar 3 vezes 10 à oitava, multiplicado por 6,6 vezes 10 a menos 34. Depois vou dividir isso daí por 3,96 vezes 10 elevado a menos 19. E o resultado vai dar exatamente 5. 5 vezes 10 a menos 7 metros, já que está tudo no sistema internacional, os dados que eu coloquei aqui. Isso seria igual a 500 vezes 10 a menos 9 metros. 500 nanômetros. Quem está na faixa dos 500 nanômetros, ó? Então, estamos procurando 500 nanômetros, o verde. Então, opção correta, C de casa. Trabalhoso, mas o maior trabalho foi fazer essa conta aqui, que dá uma dorzinha de cabeça feroz. Mas você consegue. Vamos para a última. Na maioria dos peixes elétricos, as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células, chamadas eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como um gerador ideal, e esta é a figura que representa uma eletroplaca, né? Que é a figura do gerador. Suponha que o sistema elétrico de um poraquê, peixe elétrico de água doce, seja constituído de uma coluna de 500 eletroplacas, fornecendo uma eletromotriz total de 600 volts. Quando a gente tem associação em série, você vai poder dizer o seguinte, que 5.000 vezes cada eletromotriz dessa aqui, de cada eletroplaca, que são várias, né? Vamos colocar aqui 3 pontinhos. 5.000 vezes cada elétron-volt dessa placa vai dar 600 volts. Então, você já cancela 0 com 0, 0 com 0, e vai ficar 6 dividido por 50. E 6 dividido por 50 dá 0,12. Então, a eletromotriz de cada eletroplaca dessa é de 0,12 volts. É isso que vai acontecer. Calma lá, o que mais que ele tem para nos dizer? Diz aqui, considere que uma raia-torpedo, olha a raia-torpedo aqui, que vive na água do mar, possui um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo de várias colunas. Então, você tem várias colunas, certo? Com 750 eletroplacas, iguais às do poraquê. Ou seja, cada uma de 0,12 volts, ligadas em série. Então, ele está querendo dizer aqui para a gente que bem aqui, nesta ligação em série, você vai ter 750 vezes aquela eletromotriz, ou seja, 750 vezes aqueles 0,12. Ah, tá. Então, vamos colocar isso, 750 vezes 0,12 volts. E o resultado desta conta é 90 volts. Então, isso aqui vai te dar um choque de 90 volts. Você fala, mas Douglas, e o fato de ter associação em paralelo, essas várias colunas? Fique tranquilo, isso aqui tudo vai dar para a gente 90 volts. Esta outra associação também 90 volts. Esta outra associação 90 volts. E quando nós associamos em paralelo, não se altera a tensão. Isso quer dizer que daqui para cá, como todo mundo tem 90 volts, o resultado é quanto? 90
volts. Então, o resultado desta associação em paralelo é que nem se você pega uma pilha de 1,5 volts e associa em paralelo com outra de 1,5 volts. Vou pegar aqui 2 pincéis para tentar exemplificar. 1,5 volts em paralelo com 1,5 volts dá 1,5 volts. Mas se você colocar em série, dá 3 volts. Certo? Colocar em paralelo não vai alterar aqui para nós o valor da tensão elétrica. Desconsiderando as perdas internas, se em uma descarga a raia-torpedo consegue produzir uma corrente elétrica total, então é a total, não é a de cada uma, não. Mas veja bem, são 50 amperes que vão atravessar aqui, né, daqui para cá, o inverso. Tá aqui, ó. 50 amperes que vão passar por aqui. 50 amperes. Esses 50 amperes vão ter uma elevação de potencial de 90 volts. Qual é a potência elétrica gerada? A potência vai ser I vezes a tensão. A corrente vai ser 50 amperes e a tensão 90 volts. 5 vezes 9, 45. Temos 00, ampere vezes volt, watt. E marcamos finalmente a opção E de elefante. Aqui terminamos a nossa prova. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.